Amadas irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento e que não depende de circunstâncias, possa guardar os nossos corações e as nossas mentes. Nós vamos continuar, então, estudando os 7 aspectos da excelência de Cristo. Vamos, então, ler Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Fala assim: sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, nós vamos hoje estudar justamente esse aspecto, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Então, nós vamos estudar Jesus como o nosso Redentor. Inicialmente, por que nós precisamos de um Redentor? Por que o homem precisa de um Redentor? Porque o pecado afastou o homem de Deus. A nossa pior doença é o pecado. É a nossa doença gravíssima. Não é o coronavírus, não é o HIV, não é o câncer, não é nenhuma deformidade física. Essas coisas não nos afastam de Deus. O que realmente nos afasta de Deus é o nosso pecado. Por isso, nós precisamos de um Redentor. Nós precisamos de alguém, que fizesse essa purificação dos nossos pecados para que nós pudéssemos entrar novamente na presença de Deus. Porque é na presença de Deus que o nosso espírito, a nossa alma, encontra paz, encontra segurança, encontra esperança. É na presença de Deus. Então, Jesus veio por si mesmo fazer a purificação dos nossos pecados para que nós pudéssemos novamente estar na presença do nosso amado Pai Celestial. Inicialmente, um aspecto que eu gostaria de destacar aqui usando uma palavra que está muito na linguagem de hoje, eu gostaria de dizer que Jesus ele não terceirizou a salvação. Ele, por si mesmo, por ele mesmo, fez a propiciação dos nossos pecados. Em João, no capítulo 10, no versículo 18, Jesus fala assim, que ninguém tira a vida dele, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Jesus está dizendo aqui, e antes ele já tinha dito, que ele dava a sua vida pelas ovelhas. Em outras ocasiões, Jesus repete isso falando que ele dava a sua vida pelos seus amigos. Ele fala que ninguém tira a vida dele. Ele mesmo, ele voluntariamente a dá. Jesus veio então ao mundo para fazer a vontade do Pai, mas ele mesmo, porque ele quis, deu a sua vida por nós. E quando Jesus estava ali na cruz, nós lemos lá em Lucas, no capítulo 23, 46, que Jesus fala assim, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Em outras palavras, foi o próprio Jesus que entregou o seu espírito a Deus. A cruz não teria esse poder de tirar a vida de Jesus. Então, nisso, nós conhecemos o coração de Jesus, a sua determinação de salvar a humanidade, de pagar o alto preço pelos nossos pecados. O amor de Jesus por nós foi totalmente demonstrado no maior gesto de amor que já se apresentou nesta terra. O maior gesto de amor visto em toda a história da humanidade foi Jesus ali na cruz do Calvário, pagando o preço dos nossos pecados. Bom, e da mesma forma como Jesus deu a sua vida pelos seus irmãos, ele fala isso numa outra passagem, ninguém tem maior amor do que este.
de dar alguém a sua vida pelos seus amigos, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Obviamente que não da forma expiatória como Cristo fez, porque a purificação e a expiação dos nossos pecados foi obra exclusiva de Cristo. Mas nós damos a nossa vida pelos nossos irmãos, orando uns pelos outros, consolando uns aos outros, levando a carga uns dos outros, suprindo as necessidades uns dos outros. Bom, um outro aspecto que também se nos apresenta, Jesus por si mesmo fez a purificação dos nossos pecados, e que é mostrado muito na carta aos Hebreus. Aliás, boa parte da carta aos Hebreus é para explicar essa situação, é a função de Jesus como sumo sacerdote. E uma das funções do sumo sacerdote ali no culto levítico do Velho Testamento era justamente essa, a propiciação dos pecados. Então, no Antigo Testamento, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos, levando sangue de animais, e ele intercedia pelos pecados dele mesmo e do povo. O Santo dos Santos era um local separado por um cortinado, por um véu. O Santo dos Santos indicava a presença de Deus. Este véu era um símbolo de que o acesso à presença de Deus estava bloqueado. Jesus, quando morre ali na cruz do Calvário, nos é dito que naquele momento o véu que havia ali naquele templo físico ali em Jerusalém foi rasgado de alto a baixo. Esse véu, obviamente, era um símbolo de que esse véu rasgado era o símbolo de que o caminho agora, a presença de Deus estava inaugurado, estava aberto em Jesus Cristo. Bom, esse culto do Antigo Testamento, ele era um culto imperfeito. Primeiro porque os sacerdotes eram homens imperfeitos, pecadores, e tinham que ser eventualmente substituídos porque eles morriam. Também a oferta pelo pecado era por meio de sangue de animais. E lá em Hebreus 10:4 está escrito que o sangue dos animais não tira pecados. Então, além disso, aquele sacrifício tinha que ser repetido anualmente, diversas vezes, porque ele não tinha a sua eficácia completa. Agora, Jesus, como o sumo sacerdote, porque tudo aquilo que havia no culto levítico era figura, se completou, se realizou em Cristo. Então, Jesus, agora, como sumo sacerdote perfeito, ele fez a perfeita propiciação, purificação pelos nossos pecados, trazendo como oferta o seu próprio sangue. Ele entrou uma vez por todas no verdadeiro santuário, que é a presença de Deus. Então, figuradamente, ele atravessa aquele véu, ele inaugura um novo caminho, ele foi o nosso precursor, e agora em Cristo, por meio de Cristo, do sangue de Cristo, nossos pecados são perdoados e nós podemos estar na presença de Deus. Isso é uma coisa grandiosa, uma coisa maravilhosa. Então, Jesus, ele é o sumo sacerdote perfeito, sem pecado, sem mancha. Ele é a oferta perfeita que satisfez plenamente a justiça de Deus. Isso por si só é algo grandioso, algo maravilhoso. Os nossos pecados sendo perdoados. Agora, uma das características do sumo sacerdote que eu quero enfatizar aqui, porque para nós entendermos essa função que Jesus exerce hoje como sumo sacerdote, porque nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mostraram o ministério de Jesus aqui na terra. Hebreus mostra o ministério de Jesus hoje, assentado à destra do trono de Deus. E uma das funções de Jesus hoje é como sumo sacerdote. Ele é o nosso sumo sacerdote. Mas eu quero enfatizar aqui apenas um aspecto,
que o sumo sacerdote ele precisava ser um homem misericordioso, porque a função dele era interceder pelos pecados do povo. Então nós vamos ver aqui esse aspecto de Jesus, sumo sacerdote fiel e misericordioso. Isso para nós tem uma implicação tremenda nas nossas vidas. É algo em que nós podemos confiar e estarmos assim seguros diante de Deus, porque nós temos esse sacerdote, esse sumo sacerdote fiel e misericordioso. Então nós vamos ler no capítulo 2 da carta de Hebreus, o versículo 10 inicialmente, para nós podermos entender um pouco mais esse sumo sacerdote fiel e misericordioso que é o nosso Salvador. Então está lá escrito assim: porque convinha que esse aquele está se referindo a Deus Pai, para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o príncipe da salvação deles. Antes de eu continuar, eu quero ler um outro texto, pouco semelhante a esse, lá em Hebreus, no capítulo 5, versículos 8 e 9. Fala assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, aqui está falando uma palavra, tanto em Hebreus 2 como em Hebreus 5, é usada uma palavra que nos causa uma certa estranheza. Fala de aperfeiçoamento, aperfeiçoar. Fala também que Jesus aprendeu a obediência e foi aperfeiçoado para se tornar o autor da nossa salvação. Ele foi aperfeiçoado por meio de sofrimentos para ser o príncipe da nossa salvação. Bom, como nós vamos então entender isso? A melhor tradução para essa palavra aperfeiçoar, uma tradução mais literal, e esse realmente é o sentido, seria completar. Então, para entendermos isso, nós vamos usar uma ilustração bem simples, é apenas uma ilustração. Nós vamos imaginar um recipiente como um copo puro, lindo, de cristal. E vamos imaginar que dentro desse copo há uma água pura e cristalina, sem nenhum tipo de impureza. Mas vamos imaginar que essa água ocupa apenas 1/3 desse copo. Então, tentando explicar de outra forma, Jesus seria esse copo puro, límpido, precioso, contendo essa água igualmente pura, límpida e cristalina. Procurando entender mais. Jesus, sendo Deus, ele é Deus, na eternidade com o Pai, antes da sua encarnação. Obviamente, Jesus era e sempre foi perfeito em tudo, tendo todos os atributos de Deus, porque ele mesmo é Deus. Mas Jesus, quando se fez homem, ele começou a vivenciar situações em que ele, como Deus, na eternidade com o Pai, nunca passaria. Então, Jesus, como homem nesta terra, mesmo ainda sendo Deus como homem, mas agora na terra, ele passou por aflições, tentações na sua carne, tribulações, angústias extremas, profundas, como descritas na palavra de Deus ali no Getsêmani e na crucificação. Então, o Criador se fez criatura e vivenciou as limitações e as tribulações da criatura. Então, é nesse sentido que Jesus foi completado, ele foi aperfeiçoado. Aquele copo puro, cristalino, com aquela água cristalina, agora foi completado.
porque ele, como homem, vivenciou coisas que ele, como Deus, enquanto na eternidade com o Pai, antes de sua encarnação, ele não teria vivenciado. Então Deus teve esse propósito de completar a Cristo, de aperfeiçoá-lo para que ele se tornasse o nosso príncipe da salvação. E também Jesus teve que aprender a obediência por aquilo que ele padeceu. Não que Jesus, obviamente, fosse desobediente, mas ele teve que se submeter a situações. Por exemplo, a Bíblia até nos fala que ele era submisso, por exemplo, a seus pais. Nós sabemos que José e Maria eram pessoas justas, mas eram pessoas imperfeitas. Então, Jesus, como homem, teve que se submeter ali aos seus pais humanos. Nós vamos continuar agora, nesse mesmo capítulo de Hebreus, no capítulo 2. Nós vamos ler agora os versículos 14 ao 18. Então, vamos ler. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus e para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então, aqui vamos explicar alguns detalhes. Então, aqui está dizendo que Jesus participou da carne e do sangue. Em outras palavras, o sumo sacerdote, ele teria que ser alguém que fosse homem. Por isso, Jesus veio da descendência de Abraão. Então, a redenção em Cristo, ela envolve a redenção de homens. É isso que o texto está explicando. Não de anjos. Jesus não se fez anjo, Jesus se fez homem. Então, ele teve que ter um corpo como o nosso para ser o nosso Salvador. Aqui também diz que ele venceu o que tinha o poder da morte. Ele venceu o diabo e libertou aqueles que estavam escravizados por Satanás por causa do medo da morte. Então, Jesus hoje ele tem as chaves da morte e do inferno, como está escrito lá em Apocalipse 1, 18. Então, Deus aperfeiçoou, completou Cristo para que ele fosse o nosso sumo sacerdote fiel e misericordioso. E como foi isso? Porque, tendo sido Jesus tentado, tendo ele padecido, sabendo ele como é a nossa natureza fraca, sentindo ele o que nós sentimos, passando fome, privações, perdas, enfermidades, ele pode se compadecer de nós e nos socorrer. Então foi assim que Deus trabalhou em Cristo para que ele fosse o nosso fiel e misericordioso sumo sacerdote. Ele teve que se fazer homem, ser tentado, passar pelas mesmas coisas que nós passamos, para que ele possa ser fiel e misericordioso, se compadecer de nós nas nossas aflições e nos socorrer. Essa palavra socorrer tem justamente esse sentido de urgência. É alguém que está gritando, clamando, e outra pessoa vem rapidamente em seu auxílio. Esse é o agir de Cristo, nosso sumo sacerdote, em nosso favor. Então, a expiação de Jesus por nossos pecados, ela foi perfeita, né? Foi essa oferta perfeita. Nós vamos ler o outro texto ali em Hebreus, no capítulo 4, nos versículos 14 a 16. Esse texto de Hebreus 4, 14 a 16, também fala das coisas que nós já temos falado até agora.
só para nós confirmarmos com outro trecho da palavra de Deus. Então, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Este, irmãs, é um texto maravilhoso. É um texto que nós precisamos até decorar. Está sempre à nossa disposição, para que nós saibamos e que isso entre no nosso coração de que nós temos este recurso à nossa disposição. Então, uma coisa que eu gostaria de elucidar aqui nessa passagem é que está dito aqui que Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. Isso significa o quê? Que ele foi tentado em tudo, obviamente não nas mesmas circunstâncias que nós somos tentados, porque nós vivemos em outra época, mas a essência da tentação é a mesma. Então, é o que o próprio texto está falando, que nós podemos chegar confiantes ao trono da graça, porque nós temos esse sumo sacerdote que pode realmente se compadecer das nossas fraquezas. Porque ele foi tentado como nós, ele passou por essas situações de tribulação, de tudo como nós, mas sem pecado. Então, esse versículo 16 é muito maravilhoso. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. E no trono da graça, a misericórdia e a graça para nos socorrer, para nos ajudar nas nossas necessidades. Misericórdia e graça estão no trono de Deus, à nossa disposição para nos socorrer. Mas muitas vezes nós passamos por situações, por tristezas, por depressões, por tentações, enfim, e nós esquecemos de pedir socorro. Esquecemos de pedir, de entrar nesse trono da graça com confiança, sabendo que Jesus já entrou por nós, nossos pecados já estão perdoados, nós temos acesso realmente à presença de Deus. Então nós precisamos entrar e pedir socorro. Esse pedido de socorro tem que sair da nossa boca. Senhor, nos socorre. E nós vamos achar misericórdia, nós vamos achar graça, nós vamos achar a ajuda de Deus para vencer. Se for situação em que nós pecamos, nós vamos achar misericórdia e perdão dos nossos pecados. Se for algo pelo qual nós precisamos enfrentar, passar, mas nós não estamos conseguindo, nós vamos pedir, o Senhor nos vai conceder a sua graça e nós vamos encontrar a ajuda e o poder do Espírito Santo de Deus trabalhando no nosso coração ou nas circunstâncias para nos socorrer e nos ajudar no momento das nossas necessidades. Que essa segurança, irmãs, possa estar nos nossos corações. E, finalmente, eu gostaria apenas de lembrar que nós somos sacerdócio real. Lá, isso está escrito em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 10. Nós exercemos o sacerdócio também, não como o sacerdócio de Cristo, que envolveu a expiação dos pecados. Mas nós também estamos na presença de Deus em Cristo, e da mesma forma como Jesus é o nosso sacerdote fiel e misericordioso, nós também vamos exercer esse sacerdócio levando ao nosso Deus a nossa própria causa, a causa dos nossos irmãos. E nós vamos usar, na intercessão pelos nossos irmãos, nós vamos usar também de misericórdia, buscando o bem deles, com verdadeiro amor por eles e com verdadeira misericórdia, não reclamando dos nossos irmãos para Deus, nem acusando os nossos irmãos diante de Deus, porque não é a nossa função. O diabo aqui
nos acusa, ele é o acusador dos irmãos. A nossa função é, com misericórdia, levar as nossas causas, as causas dos nossos irmãos, principalmente dos nossos irmãos, diante de Deus. Irmãs, que o Senhor possa nos abençoar, que nós lembremos sempre disso, os nossos pecados já foram expiados por Cristo, por seu grande amor, pela sua grande misericórdia. E nós temos um sumo sacerdote fiel e misericordioso que pode se compadecer de nós. Nós podemos verdadeiramente chegar ao trono da graça e nós podemos alcançar misericórdia e achar graça, socorro nos momentos da nossa necessidade, das nossas fraquezas. Que o Senhor nos guarde do seu amor em vitória, no poder do Espírito Santo de Deus, que o poder do Espírito Santo de Deus de fato possa operar nas nossas vidas. Irmãs, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, de fato guarde os nossos corações e as nossas mentes, independentemente das circunstâncias que nós estivermos passando. Amém.